primeiro contato que eu tive com a Grounded Theory foi em 1998. Foi uma disciplina do nosso grupo de pesquisa, coordenado pelo professor Cristiano Cunha, na Universidade Federal de Santa Catarina. Nós éramos alunos de mestrado e doutorado, e ele então trouxe a Grounded Theory para a gente como uma forma de aumentar o rigor das pesquisas qualitativas que a gente fazia. Ele acreditava muito numa pesquisa que era mais interpretativista, mais focada na visão dos sujeitos, né? Dando voz às pessoas que estão participando do fenômeno que a gente está estudando. E ele achava que a Grounded era uma forma de você fazer isso com um pouco mais de rigor, né? Com todos os trade-offs que isso acarreta. Na época não tinha, pelo menos assim, do que eu conhecia, tinha algum outro artigo que revisava o que era Grounded Theory, mas a aplicação mesmo na área de administração, acho que a minha tese de doutorado foi a primeira. E então eu concluí em 2002. Uma aplicação do começo ao fim, construindo uma teoria substantiva da adaptação estratégica de pequenas empresas. A Grounded Theory como uma estratégia de construção de uma teoria substantiva, ela é menos popular do que a Grounded Theory como uma técnica de análise de dados, né? Então, acho que hoje, seja qual for o método de pesquisa que você vai usar, o método de estratégia, eu estou usando a mesma palavra distintamente, você está falando de pesquisação, pesquisa qualitativa básica, história de vida, fenomenologia, ou seja, desde que você tenha um material empírico e que você queira, de uma maneira ou outra, fazer uma pesquisa mais interpretativista a partir de uma análise de dados, ou seja, quebra desse texto em pequenos, né, em pequenas partes menores e uma análise de cada parte, ou seja, esse processo é o processo da Grounded, né? Você pode fazer interpretações de várias maneiras, né? Acho que isso está claro, mas especificamente o da Grounded é um auxílio nessa interpretação a partir de uma análise, de uma fragmentação desse texto, e isso é muito popular, né? Isso é muito popular, vai muito bem com softwares qualitativos, pesquisa de apoio à análise, né? Softwares de apoio à análise da pesquisa qualitativa. A Grounded Theory, como na sua aplicação, digamos assim, completa, na construção de uma teoria a partir dos dados, né? Ela é muito útil quando você quer fazer descobertas. Essa foi a lógica de quando ela foi criada, né? Então, foi criada em sociologia. Sociologia, os alunos como vocês, a única coisa que eles faziam era testar as teorias existentes, né, dos grandes sociólogos. E aí o pessoal achava que isso era um desperdício. Eu falei, olha, vamos, em vez de testar algo top-down, vamos descobrir o que esses caras estão querendo nos dizer, né? Então, os primeiros estudos na área de enfermagem, sociologia / no ambiente hospitalar, né? Então, essa lógica continua até hoje, que é quando você tem uma questão que você quer responder, que tem algumas características. A primeira você precisa ter um grupo de pessoas delimitado. A segunda esse grupo geralmente está dentro de um contexto que ele precisa resolver essa situação, né? E você quer saber como é que eles fazem. Então, a lógica é essa. Então, os primeiros trabalhos da Grounded foram como pacientes terminais lidam com a dor, lidam com a morte, né? Então, tem um grupo, tem as restrições ali, né? E eu tenho que explicar no meu modelo, que eu estou chamando de teoria, né? Em que condições essas pessoas agem ou interagem e quais são as consequências dessas ações. É muito importante ter a interação, porque
a base fenômeno, a base epistemológica do trabalho é a partir do interacionismo simbólico da estratégia, né? Então é importante que haja uma construção social da realidade. Né? É assim que essas pessoas enxergam o mundo e é assim que aquele grupo age por conta disso. Essa é o standard. E o benefício é o benefício da descoberta. Poxa, você vai, né, construir, como eu fiz na minha tese, você vai construir uma explicação em que as pessoas envolvidas nunca nem tinham parado para pensar que era daquela maneira. Né? É o que a gente chama do ahá. O risco é que você pode chegar nessa descoberta, massa, legal, tal, aí você vai para a teoria, pô, mas isso aí já está já se pode ser explicado a partir da teoria X, né? E aí, como é que faz? Então, esse é um risco muito grande, né? Por isso que principalmente aqui nos Estados Unidos, a minha experiência é que isso é meio que desaconselhado, né? Que você comece assim, porque você pode chegar no final e ter aí um pluralismo estéril de teorias né, e que você não encaixe nenhuma, não contribui para nenhuma. Isso é um risco muito grande, ninguém quer. Né? Como eu falei, o que é mais popular é você usar o método das comparações constantes, que é o processo pelo qual você tem um material empírico, que pode ser texto, áudio, vídeo, som, e você faz um breakdown, você quebra isso em partes menores, e vai buscar, então, criar categorias a partir de estruturá-las em propriedades e dimensões, isso na versão straussiana é bem claro, e aí você vai unir essas categorias numa relação axial, que a gente chama, construindo, então, proposições, que é, quando isso acontece, as pessoas agem dessa maneira. Né? Então, isso e agir são duas categorias, um do contexto, o outro da ação, e aí você tem uma proposição, seria uma hipótese, entre aspas, né? Que é o resultado final do seu trabalho. Só que essa hipótese ela é validada empiricamente também, no processo abdutivo, né? Exatamente essa construção a partir dos dados. A pior coisa que pode acontecer você vai para uma banca de, né, defesa da tese de vocês, e aí alguém fala assim, alguém da banca fala assim, mas, Érica, me diga aí como é que você chegou nessa categoria aqui, né? Por que você acha que é assim? Aí você, Érica, vai falar assim, mas isso aqui foi a minha interpretação. Ué, se eu tenho que confiar em você, né? Por que a gente está fazendo a banca? Né? Então você tem que ser capaz de abrir essa caixa preta. Me mostre como é que você chegou lá, quais foram os passos. Né? Onde que aquele conceito mais abstrato ele está aparecendo nos dados. Então, você tem que ser capaz de fazer essa ligação entre uma abstração, que são os construtos de primeira ordem, segunda ordem, né? E o texto, né? E o dado, né? E o material empírico. Esse link, por isso que se chama grounded, né? Porque está enraizado. O que você está pensando na copa da árvore está enraizado nos dados. Você tem que mostrar essa ligação. E o método das comparações constantes, ele ao estruturar categorias abstratas em propriedades e dimensões e mostrar como que a partir dos dados você pode chegar lá, isso abre a caixa preta. Assim, pesquisa isso porque toda a lógica da Grounded ela se baseia numa lógica da realidade socialmente construída, no meio termo entre objetivismo e subjetivismo, né? A gente não está falando aqui de positivismo, a gente não está falando de um extremo subjetivista em que, né, num texto fenomenológico ou num idealismo em que ninguém tem competência aqui para dizer como é que as coisas são. Simplesmente eu descrevo como é. E aí cada um tira suas próprias conclusões. Esse tipo de trabalho não é o que a gente está falando aqui, né? Então, o que a gente está falando aqui chega a ser no meio termo entre objetivismo e subjetivismo. Pode se falar de pós-positivismo, ou enfim. Mas existe uma sociedade, existe uma realidade socialmente construída
por um grupo que objetiva essa realidade e age em função disso. E cabe a nós entender como é que essa estrutura funciona, que acaba sendo externa aos indivíduos, né? Apesar de ter sido criada por eles. Né? NVivo e o Atlas, né? Os dois são softwares que investiram comercialmente mais nessa vertente, que é uma vertente de análise, que a gente chama de Computer Assisted Qualitative Computer Assisted Qualitative Data Analysis. Computer Assisted Qualitative Data Analysis. Então, é uma análise qualitativa assistida pelo computador, né? Então, assim, e esses softwares eles são muito parecidos, porque todos eles partem do mesmo princípio. Se você tem um texto, ou um áudio, um vídeo, você vai quebrar em segmentos. E esse segmento é que vai lhe dar, então, você vai fazer uma inferência, né, do conceito que está ali sendo dito. Então, esse tipo de coding, né, de codificação, ele é o básico nos dois, né? E ele ajuda você também a registrar o que você está fazendo, né? Fazer um journal, registrar os memos, chama de memos, né, que são conversas de você com você mesmo, né, para ajudar nesse processo interpretativo seu, né, como pesquisador. E isso fica guardado, registrado para futura auditoria, né? E tem uma visualização desses codes em redes semânticas. Né? Então fica bonitinho, você vê a rede lá. Então eles dois fazem a mesma coisa. O NVivo ele é um pouco mais estruturado do que o Atlas, né? Se você gosta de coisas um pouco mais matrizes, né? Contagem de palavras, acho que o NVivo é melhor do que o Atlas. Né? Agora, não confundir que esses softwares, e nem também da Grounded, né? da técnica dela, não é fazer nada quantitativo. Né? Então, no software você tem uma certa automatização, principalmente de busca e recuperação do que você fez, e ele tem também codificações automáticas, né? Mas que lhe ajudam somente a localizar no texto potenciais, né, quotations, né, potenciais citações relevantes para o seu trabalho. Mas esse negócio de contar palavra, fazer correlação entre palavras, fazer testes de hipótese não paramétricos sobre que é a análise de conteúdo da Bardam, por exemplo, né, quantitativa, isso ele não faz. Não é o trabalho dele, não. Como um stata da vida, né, ele vai rodar para mim, né? Então, não existe. No software, esse software NVivo e Atlas não roda nada para você. Você é que tem que rodar na sua cabeça. Ele apenas organiza o que você está fazendo e mostra o que você está fazendo. Mas não tem negócio de rodar, não tem nenhum algoritmo que lhe ajuda a descobrir maravilhosamente os resultados da tese. Né? Isso não tem. Para muita gente é uma decepção. Né? E o problema é que é o seguinte, se você não fez uma disciplina boa de pesquisa qualitativa ou de metodologia de pesquisa, se você vai usar esse software, você faz tudo errado. Né? Porque você cai em todas as armadilhas que ele dá. Né? Inclusive de ficar aí, digamos assim, envolvido ou iludido, né? Pela possibilidade do software resolver o seu problema. Né? Então, a sugestão que eu dou para vocês nessa vida de pesquisador, o método é a colher de pedreiro. Usando a metáfora aí da minha vida pregressa de engenheiro civil. Se você não sabe usar a colher de pedreiro, você não vai fazer nada. Né? Então, assim, o que você tem que resolver durante os anos que você está estudando no seu doutorado é método. Entender a teoria, isso vai constantemente sendo renovado, mas o tempo que você tem para estudar o método é muito importante que seja feito durante o doutorado. Né? Agora, que método? Você está falando aqui de pesquisa qualitativa, né? Só que você tem que ser ambidestro. Esse é meu conselho para todo mundo. Ambidestro significa que você não precisa ser especialista em tudo. Né? Eu brinco que lá na minha terra, lá no Ceará, tinha um restaurante que botava assim no cartaz. Restaurante ou fulano, especialista em
carnes, frutos do mar, massas, faltou nada, né? O cara é especialista em tudo. Você não precisa ser isso. Mas você tem que saber, pelo menos, dialogar, avaliar as outras coisas, né? Tem que saber fazer de alguma maneira, né? Tem que saber navegar, né? Tem que saber entender estatística, você tem que entender regressão, você tem que, você tem que saber uma linguagem de software estatístico, né? Você tem que, principalmente na minha área de estratégia, você tem que entender diferença causal, né? Como é que, ou seja, dos métodos econométricos de inferência causal, senão você não vai para lugar nenhum. Tem um risco também que é o seguinte: quem é muito estressado e ansioso não pode fazer esse tipo de trabalho. Você não consegue planejar, né? Você não precisa, olha, né? Está aqui as minhas etapas. Não é um trabalho quantitativo que você planeja. Você vai a campo e você vai descobrindo, vai a campo. Descobrindo o quê? Não sei. Na hora que eu descobrir, eu vou saber. Né? Então, assim, se você é muito ansioso, aí é melhor pensar em outra coisa.